Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal A Literação. Como vocês podem ver, quem está aqui hoje comigo é a Greta, né, fia? Fazia tempo que ela não participava, agora aqui já deitou aqui, já está de boinha aqui. E no vídeo de hoje eu quero, na verdade, terminar uma série de vídeos que eu vinha fazendo e que eu resolvi terminar porque eu penso que, apesar de ainda faltarem algumas coisas, eu penso que o principal do que eu queria passar, eu acho que eu já consegui passar. Eu estou falando da série que eu fiz sobre a história da literatura brasileira. E que eu vinha fazendo sistematicamente um vídeo a cada movimento, tal, até a Semana de Arte Moderna de 1922, que foi o último que eu fiz. E aí, ainda faltariam pelo menos uns 3 vídeos, né? Faltaria aí o vídeo na verdade até uns 4 vídeos. O vídeo do início do modernismo, que vai até 1930, depois um vídeo sobre a geração de 30, né? Depois um vídeo sobre a geração de 45 e um vídeo sobre a literatura contemporânea. Mas por que eu não vou fazer tudo isso? Porque quando a gente chega no modernismo, eu acho que o que a gente tem a partir do modernismo, apesar dessa divisão em primeira geração, segunda geração, terceira geração, enfim, literatura contemporânea, essas coisas, eu acho que as grandes rupturas já foram colocadas e o que vai acontecer é que elas vão se consolidando, né? Então essa questão da busca de uma literatura de caráter nacional, com características específicas da cultura brasileira, com uma tentativa de trazer uma linguagem popular, uma linguagem cotidiana para a literatura, enfim. Tudo isso que começou lá com o advento da Semana de Arte Moderna de 22, né, que é uma das características do modernismo, vai se consolidando a partir do decorrer do tempo, das gerações, enfim. Então eu acho que seria bobagem ficar falando, né, tentando falar detalhadamente sobre cada um dos movimentos, porque a gente já sabe, né? Quer dizer, essa busca de uma literatura de uma literatura com a cara do Brasil, que é preconizado no modernismo e que vai se consolidando no decorrer do tempo. Então, ao invés de falar das gerações, enfim, a gente tem aí nas gerações, né, do modernismo grandes poetas, grandes escritores, como Manuel Bandeira, enfim, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Jorge de Lima. Na prosa a gente tem Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, enfim, a gente tem uma série de escritoras e escritores aí que são os grandes nomes da literatura brasileira, né? Que vão consolidar essa escrita mais com a cara do Brasil, tá? E por que eu resolvi encerrar então essa série com esse vídeo? Porque é isso, para mim o recado que eu queria passar com essa série de vídeos sobre a história da literatura brasileira, eu acho que eu já consegui passar. E qual era esse recado? Primeiro, né, primeiro, a literatura, assim como todas as manifestações artísticas, elas não são coisas em si mesmadas, elas estão ligadas a um contexto político. Então se escreve da maneira que se escreve por conta de um determinado contexto histórico. Eu acho que isso era uma das coisas importantes que eu queria passar com essa série de vídeos sobre a história da literatura brasileira. Né? A gente conseguiu perceber no decorrer da série que é isso, o quanto o contexto, o momento histórico, a situação política do país influenciou na escrita, seja para reafirmar características políticas, sociais e culturais do momento, seja para romper com essas características políticas, sociais e culturais do momento. Né? Então esse é o primeiro recado que eu queria passar, que eu acho importante, que eu acho que eu consegui passar nessa série de vídeos, e no modernismo não vai ser diferente. Né? Se a gente acompanhar a obra de cada um desses autores e dessas autoras que eu citei aqui, né, a gente vai ver que cada uma das obras deles e delas está associada a um determinado contexto
cultural, né? Então você tem aí uma escrita mais regionalista, como é no caso do Guimarães Rosa, você tem uma escrita mais mais também regionalista, mas com características um pouco mais de crítica social, no caso do Graciliano Ramos. Você tem uma escrita completamente, um mergulho no universo interno dos personagens, enfim, um mergulho quase numa metafísica dos personagens, como é o caso da Clarice Lispector. Você tem uma coisa mais urbana, como é o caso da obra do Vinícius de Moraes. Então você tem uma coisa mais católica, né, mais sagrada, como é o caso do Jorge de Lima. Então você vai ter aí todas as inúmeras características de cada escritor e cada escritor desse momento, e todos eles representando o seu determinado contexto cultural, seu determinado contexto social. Então esse era o primeiro recado que eu queria passar. E o segundo recado que eu acho que foi importante, que eu passei com essa série de vídeos, é a valorização das escritoras mulheres, né? O quanto as mulheres foram esquecidas na história da literatura brasileira. E aí eu reafirmo que a não necessidade de fazer vídeos específicos para cada uma das partes, né, para cada uma das gerações do modernismo. Eita! Porque a partir do modernismo essa situação começa a mudar um pouquinho, né? Você começa a ter mais escritoras mulheres sendo reconhecidas, sendo respeitadas. Se você for ver as escritoras mulheres que normalmente entram para a história da literatura brasileira, são as que aparecem a partir do modernismo, né? Então, Raquel de Queiroz, Cecília Meirelles, Lígia Fagundes Telles, Clarice Lispector, Cora Coralina, enfim, são escritoras que vão aparecer a partir do modernismo. Então eu acho que a partir da literatura moderna brasileira e até a literatura contemporânea, eu acho que essa questão de valorização e de reconhecimento da qualidade da escrita das mulheres foi um pouco equilibrada. Eu não estou dizendo que tá ideal, que está maravilhoso, nada disso. Eu acho que a gente ainda tem muito que reconhecer da escrita feita por mulheres, da importância que tem essa escrita, enfim, do valor que tem essa escrita. Mas eu acho que o modernismo começa a dar uma cara nova para a literatura brasileira, uma cara mais feminina também. Então eu acho que esse segundo recado que eu quis passar durante toda a trajetória de vídeos, né, sobre o reconhecimento da escrita feminina na literatura brasileira, eu acho que no modernismo isso já está mais equacionado. Por isso que eu fico aqui, então eu termino essa série de vídeos sobre a história da literatura brasileira, com esses dois recados dados, e com a ideia final de o quanto a nossa literatura sempre foi historicamente muito rica e o quanto ela é cada vez mais rica, né? Então, a gente publicou essa semana o 7º número da nossa revista Fluxos, né? E se eu fosse falar de literatura contemporânea, eu poderia usar a própria revista como exemplo, né? Não só a revista Fluxos, como inúmeras revistas que a gente encontra aí hoje em dia na internet, que representam a literatura contemporânea brasileira e a riqueza da literatura contemporânea brasileira. Então, aproveito para fazer o convite para todas e todos irem lá visitarem nosso blog e lerem a revista Fluxos, que está muito bonita, muito legal, e que é a cara da literatura contemporânea brasileira, tá? Estilos totalmente diversos, várias regiões do país representadas, homens, mulheres, enfim, a diversidade e a pluralidade que traz a riqueza da literatura brasileira. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa série. Desculpa se no final eu atropelei, eu poderia ter sido um pouco mais detalhista no trato com a literatura moderna brasileira, mas eu acho que, como eu disse, o recado que eu queria passar, eu acho que eu consegui passar. Tá bom? É isso, gente. Espero que todos e todas tenham gostado. Mais uma vez eu peço a vocês que se inscrevam no canal, comentem o vídeo, curtam, compartilhem, convidem as pessoas para se inscreverem no canal. Vamos aumentar aí o nosso número de inscritos. A gente está querendo
e precisando muito aumentar esse número de inscritos. Visitem nosso blog, sigam a gente nas redes sociais aí, Facebook, Twitter, Instagram. E, enfim, quem puder e quiser, colabora com a nossa campanha do Apoia-se. O link da campanha está aí na descrição do vídeo, para que a gente possa fortalecer o nosso trabalho e continuar fazendo isso que a gente faz com muito carinho, com muito cuidado, tá bom? A gente vai se despedir aqui, eu e a Greta, né, fia? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente. Valeu!